Tarde. Mais uma vez estamos aqui em uma reunião do Fórum contra o Racismo. Eu sou Valdirene Assis, procuradora do Trabalho, e minha autodescrição: eu sou uma mulher negra, com cabelo longo, trançado, uso uma echarpe vermelha e um casaco de lã preto e branco. Ao fundo eu tenho um quadro com uma ilustração colorida e com figuras de pessoas negras. É um prazer estar aqui novamente com vocês, todas e todos que estão aí acompanhando as reuniões do Fórum, as nossas atividades. Essa é uma iniciativa que o Ministério Público do Trabalho acompanha, mas que integra uma coordenação que é colegiada. Nós temos aqui, portanto, várias outras entidades, e eu peço, então, que vocês verifiquem na própria página do Fórum contra o Racismo a lista completa dessa coordenação e das entidades e empresas e pessoas jurídicas que já tiveram conosco nos trabalhos do Fórum. Antes de iniciar e passar a palavra aqui para os meus colegas de coordenação, eu gostaria que o nosso intérprete de Libras, da Educa Libras, que está aqui conosco num apoio que o CIE nos dá, para que a gente consiga conferir maior acessibilidade a esse nosso diálogo, que você faça a sua autodescrição, por gentileza, e diga seu nome. Esse não é esse daqui. Sou um homem negro, estou de roupa preta e cinza, né? Ao fundo tem uma parede cinza bem clara, né? Estou aqui na área de trabalho. Perfeito, muito obrigada. Bom, então agora nós vamos passar aqui a palavra a alguns dos nossos integrantes de coordenação. Eu gostaria de ter aqui a fala da doutora Carmen Dora, advogada e representante da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Boa tarde, doutora Valdirene. Boa tarde a todos que batalham por uma sociedade melhor. Eu sou Carmen Dora, uma mulher negra, estou com o meu cabelo trançado, uso uma blusa cor de vinho e um blazer branco, em razão do frio que nós estamos enfrentando aqui na capital de São Paulo. Mas é muito bom estar aqui com vocês. A Associação dos Advogados Trabalhistas se preocupa muito com o direito do trabalho, porque é a fonte de renda dos nossos trabalhadores e a fonte de renda também não, é a fonte de renda dos trabalhadores negros e dos trabalhadores de maneira geral. Então, a preocupação da associação vem de encontro com o objetivo do Ministério Público do Trabalho nessa questão da inserção, né, e da manutenção do direito do trabalho para que as pessoas possam ser integradas, se sentirem socializadas, porque sem o trabalho a pessoa se sente alijada, ela fica fora da sociedade, ela fica fora do mundo, porque não é reconhecida. Então, a nossa luta é não só pelos postos de trabalho, mas pela manutenção do próprio direito do trabalho e da nossa justiça do trabalho, que vem em defesa dos trabalhadores e que ultimamente tem sido tão aviltada, tão desprestigiada, só porque ela é aquela justiça que aprecia o direito do trabalhador que se sentiu prejudicado e lesado. Então, nós estamos aqui integrando esta força de trabalho para fortalecer essa inclusão da forma mais ampla e somos parceiros com todos.
Agradecemos essa iniciativa do Ministério Público do Trabalho, na pessoa da doutora Valdirene de Assis, e a todos vocês que formam a Resistência Positiva em Movimento. Muito obrigada, doutora Carmen Dora. Eu passo a palavra agora ao doutor Eliseu, ouvidor da polícia aqui no estado de São Paulo. Boa tarde. Queria cumprimentar a doutora Valdirene, Ministério Público do Trabalho, cumprimentar a doutora Carmen Dora, nossa referência na luta pela igualdade racial na OAB de São Paulo e agora na ATESP. Cumprimentar a doutora Milene, nossa magistrada, que nos orgulha, e, sobretudo, pelo seu trabalho, pela sua carreira. Cumprimentar o Elton, brilhante jornalista do UOL, uma referência, parabéns pelo trabalho desenvolvido, e o nosso intérprete de Libras. Eu acho que talvez tenhamos algumas características em comuns. Se nós simplesmente exercêssemos a nossa função, o nosso trabalho com dignidade, nós já estaríamos dando uma grande contribuição. Uma contribuição à sociedade e uma contribuição para os nossos irmãos. Isso já era uma contribuição, a nossa própria atividade. No entanto, nós temos algo em comum que unifica a todos nós, que é a nossa consciência social e o papel que nós podemos exercer no sentido de modificar as relações étnico-raciais, particularmente no ambiente de trabalho. Então, talvez essa é uma contribuição importante, porque isso subjaz da nossa consciência. Todos aqui, certamente, nós viemos de um momento de muita dificuldade para alcançarmos patamares que, infelizmente, não correspondem a uma grande parte da população negra do nosso estado e do nosso país. Então, esse dever de consciência, essa ardência, digamos assim, que traz na nossa alma essa inquietude, que nos faz dar uma contribuição maior para que para que nós possamos ter uma sociedade com mais Milenes, com mais doutora Carmen Doras, com mais doutora Valdirene, com mais Elton, enfim, referências para a nossa juventude, para as nossas crianças. Então, eu gostaria de, com muito apreço, fazer essa referência para vocês, pelo trabalho, pela referência que vocês são, tanto na magistratura como no Ministério Público do Trabalho. Eu aqui estou aqui na ouvidoria do Estado de São Paulo, participei de um processo de eleição, fui nomeado pelo governador. A ouvidoria é uma porta de entrada para que as pessoas que são aviltadas, tenham seus direitos aviltados pela intervenção da polícia, possam aqui na ouvidoria poder reclamar, digamos assim, e aí com isso a gente abre procedimentos para coibir violência, abusos, enfim, da autoridade policial. Mas também elogios que tem aqui ao sistema de polícia. A ouvidoria, eu costumo dizer que é uma interlocução da sociedade para com o sistema de segurança pública. Eu tenho tentado construir esse trabalho, que não é fácil. Evidentemente, uma atividade muito complexa, e é das instituições que desencadeia o racismo estrutural no nosso país, assim como outras, assim como os meios de comunicação, as universidades, esses ambientes de trabalho que nós estamos, enfim, todos, e evidentemente que o sistema de segurança pública corresponde. Chama mais atenção, naturalmente, porque erros ou abusos ou um racismo pode levar a tirar a vida das pessoas, como nós temos visto em vários casos, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Por último, então, agradecer pela oportunidade, muito.
dizer que eu sou, para tentar aí dialogar com uma forma de apresentação, eu sou negro, estou com um suéter vermelho, uma gravata de gravata e um terno azul escuro, e uso óculos. E sou muito bonito, viu? Assim como todos vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Eliseu. Eu passo a palavra agora à doutora Milene Ramos, representante do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 2ª Região, São Paulo. Vocês me ouviram? Sim, Porque perfeitamente. eu não sei se... Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar novamente aqui em mais uma reunião do nosso Fórum contra o Racismo, um projeto ambicioso que vem trazendo frutos. Tem sido muito gratificante poder participar juntamente aos meus colegas, às minhas colegas, de toda essa movimentação para mais contratação de jovens negras e negros. Eu quero cumprimentar a Adriana Ferreira, o Johnny Silva, o Marcelo Leal, Salomão Cunha, os nossos convidados de hoje, e um cumprimento especial ao nosso jornalista, o Elton Gomes, do UOL, que está aqui dando a sua colaboração. É uma felicidade ter você aqui no fórum, Elton, muito obrigada. E dizer que estamos aqui hoje para falar de um tema que é muito importante, que é a tecnologia da informação. Eu acho que sempre foi crucial tratar de temas de tecnologia, mas muito mais hoje, durante essa pandemia, onde muitas pessoas estão tendo a rotina alterada, utilizando, então, a tecnologia como apoio para poder continuar a trabalhar e a se comunicar com seus amigos e familiares. Então, eu vou estar aqui cuidando do chat hoje. Por favor, mandem as suas perguntas. Podem perguntar, nós vamos estar ao vivo, estamos com transmissão na nossa página do Fórum contra o Racismo no Facebook. Se você não curtiu ainda, curta. E mande lá suas perguntas, que serão respondidas ao final pelos nossos convidados. Muitíssimo obrigada e uma saudação especial também para a nossa coordenadora, doutora Valdirene Assis. Obrigada. Obrigada, doutora Milene. Bom, feitas essas nossas falas introdutórias, eu, então, vou deixá-los agora com a mesa principal, que é essa mesa que vai discutir tecnologia e inclusão racial, que vai nos brindar aqui, que vai nos apresentar o que essas importantes empresas têm realizado nesta seara, na seara da busca de incluir mais jovens negras e negros universitários, aquilo que já efetivaram, que já conseguiram concluir, e aquilo que estão planejando realizar. É um momento em que a gente realmente traz estas grandes e importantes empresas para dividir conosco suas experiências, né? Os desafios que têm enfrentado, as dificuldades, e que possamos, então, nesta forma dialogada, avançar cada vez mais nesta estratégia que é da inclusão racial no mundo do trabalho. Então, o nosso mediador desta tarde é Elton. O Elton, ele é nosso jornalista com uma experiência em cobertura de ciência e tecnologia, com passagens pela Folha de São Paulo, pela Band, pela TV Globo, e recentemente ele assumiu a função de editor assistente para ampliar as estratégias de diversidade racial nas produções do UOL. Então, é esta pessoa tão especial, tão credenciada, que vai mediar as nossas conversas desta tarde. Então, Elton, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite do Fórum e a condução dos trabalhos fica contigo. Obrigado, doutora Valdirene, obrigado pelas palavras afetuosas a todos. Boa tarde. Gostaria de agradecer aos cumprimentos da doutora Milene, do doutor Eliseu,
doutora Carmen. E, antes de tudo, gostaria de me autodescrever. Eu sou um homem negro, eu tenho uma barba um pouco cerrada, um bigode ralo, um cabelo alto, eu estou vestido com uma jaqueta marrom, uma camisa estampada com tons de azul e cinza, e atrás de mim tem um quadro vermelho com letras brancas escritas. Para a conversa de hoje, a gente tem alguns executivos das empresas de tecnologia mais relevantes do mundo entre a gente. Temos a Adriana Costa Ferreira, que é gerente de inclusão e diversidade da IBM, o Johnny Silva, que é representante de desenvolvimento de negócios na Salesforce. Temos o Marcelo Leal, que é gerente de produto da Microsoft, e o Salomão Cunha, que é o executivo responsável por diversidade, inclusão e responsabilidade social na TOTUS, que é uma empresa brasileira. Como a Valdirene já trouxe à tona, o objetivo principal desse encontro é refletir o momento que a gente está vivendo e os desafios que ele impõe às empresas e as oportunidades de trabalho geradas para jovens negros e negras no Brasil. O objetivo é que a gente fale especificamente sobre essas oportunidades dentro das empresas de tecnologia, como eu já mencionei, algumas das maiores do mundo e do Brasil, e a forma como elas estão contribuindo para a diversidade étnico-racial dentro dos seus processos seletivos, seus programas de sucessão de liderança e também nos seus programas internos. Dentro dessa conversa, a gente gostaria de saber alguns dados internos e algumas percepções que essas empresas têm da importância do trabalho que elas estão fazendo e como elas podem mudar a sociedade de alguma forma. A gente vai começar agora com uma pergunta geral, para que todos os executivos possam passear pelo assunto. Depois a gente trata de algumas questões específicas. Do ponto de vista geral, eu queria que as empresas comentassem quais são as ações que elas possuem de inclusão racial e quais são os resultados ou dados que elas podem apresentar para a gente. Eu gostaria de ouvir inicialmente a Adriana, da IBM. É isso mesmo, Elton. Me ouve bem? Perfeitamente, Adriana. Que bom, fico feliz e queria muito agradecer o contato dos organizadores para participar desse evento de tanta relevância. Eu já vim acompanhando outras conversas no Facebook e a gente fica muito feliz de fazer parte de uma agenda tão importante. Antes de falar um pouquinho sobre o trabalho que a IBM faz, eu gostaria e preciso me apresentar, então me descrever para vocês, me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos pretos encaracolados, o meu sinal para os surdos é esse, por causa dos meus cabelos cacheados. Eu uso óculos e estou usando uma blusa preta com um cardigan por cima de cor mostarda. Atrás de mim tem uma parede cinza clara com um quadro com 3 tulipas brancas. É com imensa alegria, de novo, que eu estou aqui participando dessa pauta tão importante para nós, que é a questão da tecnologia e o fomento ao trabalho, e não só ao trabalho, mas à educação, né, de jovens negros e negras, além da importância de que o trabalho tem para todos nós. Na pauta específica de hoje, também como um segmento que é o segmento do futuro, já há muito tempo, o segmento da tecnologia. É através da nossa indústria que o nosso mundo, o nosso país, a nossa sociedade continua se reinventando há tanto tempo. Eu estudei tecnologia no meu ensino médio há muitos anos, nos anos 80, e me lembro que naquela época tecnologia já era uma matéria do futuro, então o nosso interesse, a gente sabe que nós temos um papel muito relevante na diminuição do racismo, na inclusão das pessoas de negros e negras, homens, mulheres e jovens na nossa sociedade. O trabalho que a IBM faz não é de hoje, a gente tem históricos aqui, obviamente, de ações globais, sendo a IBM uma empresa americana, a gente tem
um marco e um legado para nós super importante. O nosso presidente, nos anos 50, declarou abertamente nos Estados Unidos que na nossa empresa não seria permitido nenhum tipo de discriminação e preconceito em razão de raça, cor e credo. Quando a gente pensa no contexto histórico e pensar isso em 1953 nos Estados Unidos, onde a segregação alcançava um dos grandes picos, né, que a América já teve, é muita coragem de uma empresa se posicionar dessa maneira e dizer: aqui continuaremos contratando e fazendo o trabalho que a gente tem que fazer em razão da necessidade de ter uma força de trabalho diversa. E aqui no Brasil, como líder de diversidade e inclusão, na verdade, para toda a América Latina, eu tenho muito orgulho de representar e de dizer a vocês que a gente tem uma comunidade afrodescendentes, e aí a gente está incluindo pardos e negros conforme o IBGE, de uma representatividade que aumenta a cada ano e de atividades bastante específicas voltadas tanto à atração de jovens para trabalhar conosco, e como disse muito bem no início a Valdirene, não só para os cargos de entrada, não só para programas de aprendizagem e de trainee, mas os nossos esforços partem em especial da própria comunidade negra que trabalha aqui conosco, né? Nós temos o que nós chamamos aqui de coletivo ou de grupo de afinidade, onde negros e negras representam. Acho que a gente tem um microfone aberto que é o da Carmen Dora. Se o nosso moderador conseguir desligá-lo, eu agradeço. E a gente, obrigada. E a gente tem, então, esse esforço da própria comunidade afro para se fazer representado. E uma das coisas, Elton, que eu gosto muito de mencionar quando a gente fala de prática, é que essas ações não são estabelecidas e determinadas por recursos humanos apenas como uma política de RH e de gestão de pessoas. O que nós buscamos fazer ao longo dos anos é chamar a nossa comunidade negra, a nossa comunidade afro, para ouvir a necessidade deste grupo, e nós ouvimos coisas do tipo que são muito relevantes. Nós não nos sentimos representados nos anúncios que a IBM faz, nas vagas de trabalho que a IBM faz. Eu não me sinto representada ainda no número que eu gostaria nas nossas lideranças. Como é que a gente faz para aproximar a comunidade dos nossos líderes e também da sociedade? Então, a gente criou, com a ajuda deles e através deles, uma campanha de identificação dessas pessoas, programas de mentoria, que tem feito um sentido muito importante para nós, negros e negras, mentorizando negros e negras dentro da IBM, e o inverso também, por que não? E eu sei que nós vamos ter perguntas, e não quero me alongar aqui, porque a gente tem outras empresas para contribuir com tantas coisas importantes, mas eu gostaria de falar de dois outros temas super relevantes. A IBM tem um programa de formação em tecnologia avançada, que é o nosso core business de cloud, analytics, de tudo que tem de mais novo em tecnologia no nosso programa que se chama PTech. É um programa que inicialmente foi fomentado junto ao Centro Paula Souza para educar jovens negros e negras, em sua maioria, negros e negras da periferia, em tecnologia, num programa de formação de 5 anos, muito importante e interessante. Eu sou mentora de alguns desses jovens que participam do programa, e isso nos alegra muito. A ideia é que a gente alcance agora, não só por conta da Covid, mas que esse programa se expanda de forma virtual, e o nosso interesse é alcançar 10 mil jovens em toda a América Latina com esse programa de formação gratuito, e isso nos alegra muito. E a outra coisa importante é que nós lançamos recentemente aqui no Brasil, dentro da comunidade negra, a nossa Afroteca. E isso veio da necessidade dos nossos funcionários negros e negras falarem sobre aquilo que gera extremo valor para nós todos, né? Que é o passado, o nosso passado, de onde a gente vem, o que a gente tem para contribuir. E dois dos temas super importantes que a gente fala aqui dentro da IBM, através dos nossos funcionários, são afrofuturismo, que é muito importante, questões de gênero e tecnologia feita por e para homens e mulheres negras. Então, esse é um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de esclarecer outras dúvidas, falar sobre outras coisas. Obrigado pela sua contribuição, Adriana. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho do Johnny, e eu refaço a pergunta, porque
eu gostaria de saber quais ações de inclusão racial e se há algumas informações em termos de dados que ele poderia compartilhar conosco a respeito do que a Salesforce tem feito. Johnny, com você a palavra. Obrigado, Elton. Primeiramente, muito obrigado a todos, a todos e a todas, pelo espaço, né? Fiquei bem contente, né, também com o convite, né, para a Salesforce em si. Deixa eu me descrever primeiro. Então, eu me considero um homem preto de pele clara, estou usando óculos, meu cabelo nesse momento está azul, atrás de mim também tem uma parede azul e uma metade roxa, né? E eu estou de blusa de moletom cinza. Legal. Essa pergunta é bem interessante porque eu estou na Salesforce já há 8 anos e 6 meses e 3 dias. Eu entrei como auxiliar de RH na empresa ExactTarget, que é uma empresa de marketing digital, que hoje é uma solução para a nossa plataforma Salesforce, né, de marketing, tanto para B2C. E aí, o que acontece? Desde aquela época, né, a gente já estava preocupado com a questão de ter uma diversidade dentro da empresa. Questão de mulheres, homens, pessoas com algum tipo de deficiência, sempre trazer, né, aprendizes, estagiários e tudo mais, uma diversidade. E com um tempo, quando a Salesforce comprou a ExactTarget, isso reforçou ainda mais esse valor, né, essa questão de diversidade. Tanto que é um dos nossos principais valores aqui, bem fortes, quando a gente fala com o cliente, principalmente. E aí, o que a gente tem feito desde a matriz, né, fica lá em São Francisco, nos Estados Unidos, até para as filiais, né? A gente tem grupos de afinidade. Então, tem um grupo lá para o LGBT, tem um grupo para a comunidade preta, que a gente chama aqui de Bold Force, que significa Black Organization Leadership Development, justamente para desenvolver, né, o pessoal para a liderança em si nas unidades, né? E tudo começa, com certeza, com a base ali, os estagiários, né, ali no mercado de trabalho, procurando oportunidades. E também, por que não, aquelas pessoas que já são formadas para já ter o seu segundo emprego, né, entrar já com um cargo de liderança. Recentemente, nós contratamos uma pessoa também, um cargo muito bom de liderança, né, de gestão, né, processos também. E eu vejo desse tempo para cá, Elton, né, pessoal, um grande avanço. Não é um avanço como a Salesforce gostaria de ser muito rápido, né, de contratar os melhores profissionais pretos do mercado e tudo mais, porque outras empresas estão se preocupando com isso também. Eu fico muito contente com isso, né, principalmente eu vejo a IBM, o Facebook e outras fazendo muito esse trabalho muito forte, a Microsoft também. Isso é muito bom. Só que aqueles que não passam, né, e acaba ficando de stand-by. E aí, como que a gente faz para poder pegar esse profissional e reengajar? Ou até mesmo, poxa, não deu certo aqui na Salesforce, mas, cara, pode dar certo para outra empresa. Por isso que é tão importante os trabalhos dos recrutadores na hora que faz essa seleção, né, antes de passar para o gestor, eu tenho que estar claro ali, né, esse trabalho que a gente tem feito, né? Por que não levar, se quer levar 5 pessoas, 5 candidatos, então, que tenha pelo menos 2, 3 candidatos pretos, né? E sendo 2 deles mulheres também, né? Algo que a gente está trabalhando aqui para trazer mais liderança feminina, né? Então, assim, o trabalho já começa no recrutamento. Tem um recrutamento aqui focado só para estagiários, que a gente chama de Future Force, e também tem um trabalho forte agora que é Apprentice Force, que é para os aprendizes. A gente trabalha com uma ONG também de aprendizes. A maioria dos candidatos e dos jovens aprendizes aqui que entraram recentemente são negros, né, e trabalham na área de back-office e também está na área de vendas ali também, em algum momento. E aí, mais para frente, tem um trabalho de estagiário, né, que a gente chama que para vendas é o BDA, né, e para outras áreas, Customer Success, por exemplo, e vai fazendo esse trabalho e depois, com o tempo, surgindo a vaga, a pessoa se aplica, tem um processo ali de certificações, né, da Salesforce, e ele já fica preparado ou para a Salesforce, ou para o ecossistema da Salesforce, ou até mesmo para o mercado de trabalho em si. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. Porque, dependendo da situação, não vou ter vaga para todo mundo, mas eu vou reter o melhor candidato aqui, com certeza. E aí, se
os parceiros têm interesse, né, de também trabalhar com aquele jovem, a gente vai fazer essa recomendação e o jovem ele não sai com as mãos abanando, né? Ele continua empregado, independente se é aqui ou num dos nossos parceiros. Então, essa é uma das ações que nós temos feito. Uma outra ação também que a gente está fazendo é o quê? Trabalhando muito forte com o pessoal de Future Force, recrutamento, não só para o pessoal que é os jovens pretos, né, mas também outros também, os LGBTs, meninas, mulheres e tudo mais, para fortificar esse laço aqui dentro da Salesforce e fazer com que tenham aí lives, né, nosso próximo passo, com as faculdades, e reforçar nos grupos, no LinkedIn, no Facebook também, das comunidades, para a gente falar, ó, essa vaga aqui está disponível, aplique-se, né? A gente tem aí, pode ter um trabalho de mentoria também, para falar como que faz um LinkedIn adequado, que tipo de curso tem que fazer, quer fazer inglês? Então, vamos recomendar aulas de inglês, fazer mentoria, estruturar algo melhor, para ficar mais preparado para um painel aqui na Salesforce, e aí dar o seu show aqui dentro, né? E ser contratado futuramente. E tem outros também projetos, mas enfim, são projetos que estão ainda on track, mas que estão andando. O pessoal tem essa preocupação, sim, de fazer com que esses jovens hoje virem líderes futuramente, e também a gente recrute pessoas já na posição de gestão. Obrigado, Johnny. Obrigado pelas palavras. Adorei o cabelo, combinando com a parede aí do fundo. O pessoal fala que é Salesforce, né? Eu vivo pensando no Salesforce. Literalmente eu vivo, mas realmente eu tive uma vontade de mudar e o azul era o primeiro. E eu gosto bastante, então me identifico, né? Obrigado. Agora eu gostaria de ouvir o Marcelo Leal, que é gerente de produto da Microsoft, e eu estendo a ele a mesma pergunta que eu fiz para a Adriane e para o Johnny. Eu gostaria de saber como a Microsoft encara a diversidade étnico-racial e quais são os programas e a visão da empresa a respeito dessa questão, e se ele pode compartilhar com a gente dados a respeito dessas iniciativas. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde, o público, meus companheiros aqui de painel, Johnny, Adriana, a doutora Valdirene. Deixa eu me autodescrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu sou um homem negro, eu estou com barba, uma grande parte dela já branca. Eu estou com uma camisa, uma camisa preta e uma blusa azul, né, para o frio aqui por cima. Estou com uma cadeira aqui que eu peguei emprestado dos meus filhos aqui, gamer, que tem uma pontinha vermelha, e atrás de mim tem um pequeno armário aqui que tem um pedaço, eu tenho algumas coisas aqui guardadas e uns livros ali, aparece um pouco dos livros que eu tenho aqui uma pequena bibliotequinha ali em cima daquele armário. Meu nome é Marcelo Leal. Eu queria agradecer muito, muito mesmo essa oportunidade da Microsoft estar aqui, da gente ter esse espaço para discutir esse tema tão importante. Hoje eu lidero a inovação na nuvem Azure, né? Das nossas, digamos assim, apostas aí, talvez o principal, né, um dos principais produtos, né, plataformas para a Microsoft aqui no Brasil, e também lidero o BAN, né, que é o nosso grupo Blacks at Microsoft, que é um capítulo que a gente chama, que é o nosso grupo de funcionários negros e pardos aqui na Microsoft no Brasil. Eu estou na Microsoft fazem 5 anos. Desde que eu entrei, eu fui membro do BAN e trabalhei com algumas lideranças de alguns pilares. A gente tinha alguns pilares dentro do BAN. Um deles era de gerações futuras. Eu sou de Porto Alegre, eu não sou aqui de São Paulo. Eu cresci na periferia de Porto Alegre. E logo quando eu vim aqui para São Paulo, e depois que eu entrei na Microsoft, liderando essa parte de gerações futuras, eu quis muito ir na periferia aqui de São Paulo também. Então, eu fui em algumas escolas
falar com os jovens, conversar com as pessoas que estão em formação, porque eu me identificava muito com isso. Então, foi uma das bandeiras que eu liderei dentro do BAN, logo que eu entrei na Microsoft, e hoje eu lidero, então, o BAN, depois aí de 5 anos, eu estou liderando o BAN, e o BAN ele vem evoluindo, a Microsoft vem crescendo muito nessa questão de diversidade e inclusão como um todo. A missão da Microsoft é uma missão que gera para cada pessoa que trabalha na Microsoft uma plataforma muito importante para que a gente trabalhe, principalmente com diversidade e inclusão, porque a missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização a produzir mais, a fazer mais através da tecnologia, e isso passa diretamente por diversidade e inclusão, tanto no quesito para que os nossos produtos e serviços façam sentido para as pessoas, principalmente nos mercados onde a gente está. A gente precisa tratar da diversidade e inclusão, então a gente precisa que as pessoas daquela sociedade sejam atendidas pelos produtos e serviços que a gente entrega, e também a gente precisa dessa diversidade internamente dentro da Microsoft para que a gente consiga entregar esses produtos, né, que façam sentido para essas pessoas e tenha a diversidade necessária para que a gente tenha, então, a vantagem competitiva, a inovação que a gente precisa para que os nossos produtos, então, continuem sendo relevantes naquele mercado. Então, essa missão da Microsoft, ela está muito ligada com a importância que a empresa dá para a questão de diversidade e inclusão. Dentro do BAN, a gente tem, desde que eu assumi como líder do BAN, a gente tem a Tânia Consentino como nossa GM, e ela é muito, muito vocal com diversidade e inclusão. Ela tem ajudado muito, né, não só o BAN, mas que todos os grupos de diversidade que nós temos dentro da empresa consigam ser muito mais intencionais, né? Então, a gente está com uma agenda muito mais forte, eu diria. A gente já vinha desenvolvendo um trabalho bem forte, mas agora com ela a gente conseguiu um espaço e uma relevância ainda maior. Então, desde que eu comecei como líder do BAN, eu até gostei do que foi colocado aqui, eu sempre via, não só na Microsoft, mas inclusive em outras empresas, a questão do estagiário ou do Aspire, de colocar pessoas negras, né, na base da pirâmide, e eu sempre tive uma opinião de que isso é importante, com certeza isso é importante, mas eu acho que isso, eu costumo dizer que as pessoas que estão incluídas, digamos assim, na sociedade, elas acham que existe uma bolha, né, no mundo em que elas vivem, né, incluídas. Mas se você se colocar no lado de quem está na periferia, ou do negro, ou da mulher que não está ainda totalmente incluída, existe uma bolha do outro lado também. E o que essa bolha gera? Se eu pego uma pessoa negra como estagiária, né, ou mais pessoas negras estagiárias, e essas pessoas entram em uma empresa e elas não veem representatividade, elas não veem futuro. Então, a Adriana trouxe a questão do afrofuturismo, que é, se o negro não se vê ali na frente, ele não consegue se ver na função de manager, ele não consegue se ver na função de diretor, ele não consegue se ver na função de general manager de uma divisão. Eu me arrisco a dizer que pode ser pior do que não ter ninguém. Porque as pessoas que estão dentro desta outra bolha que eu estou colocando aqui, elas têm em volta dela várias pessoas, e às vezes, inclusive familiares, que dizem assim: tal empresa não é para ti. Você vai lá, você não vai crescer. Lá, você não vai conseguir encontrar pessoas iguais a você.
eles só querem você lá para fazer isso, isso e aquilo. E essas coisas acabam, se você não tem a pirâmide toda colorida, como eu costumo falar, as pessoas vão chegar e vão confirmar o que às vezes a mãe falou, o que às vezes o pai falou, fica aqui, porque aqui você tem o seu ambiente seguro, aqui as pessoas te respeitam, etc. Aqui você pode conseguir no curto prazo alguma coisa, e essa pessoa toma a liberdade de não, eu vou tentar ir lá, vamos colocar a Faria Lima, né? Aqui em São Paulo, eu vou tentar ir na Faria Lima, e lá ela encontra essa barreira de que pô, nós só nos deram este espaço aqui, eu não consigo me ver ali na frente. Isso eu acho que é muito pesado e pode ter um resultado o contrário, porque se essa pessoa voltar, né, para o seu lugar, seja periferia ou qualquer outro lugar, no qual, no caso da raça, que ele viu que não, eu não tenho possibilidade, isso chegou na cabeça dessa pessoa, não tenho possibilidade, aí isso se multiplica, porque daí essa pessoa vai ser muito mais difícil essa pessoa voltar para onde ela tentou ir, e ela vai ficar naquele lugar ali, porque naquele lugar a gente conhece, lá as pessoas estão em casa, seja na periferia onde ela se criou, que é onde nós sabemos que tem mais população negra, aí ali a pessoa se sente segura e aí você acaba bloqueando, né? E, de novo, criando talvez um problema ainda maior. E por que eu estou trazendo isso? Porque, na minha modesta opinião, isso é o mais importante e isso é o mais urgente para que todas as empresas olhem e precisam trabalhar o meio da pirâmide. Então, eu preciso de negros e negras com a opção e o poder de contratar, porque uma outra situação de que eu não tenho, ou eu só tenho negros e negras na base da pirâmide, eu estou dizendo que eu não estou dando poder de contratação e de visualização de uma maneira diversa para os negros e para as negras, certo? Então, eu continuo ainda com uma visão, com um viés talvez ainda muito forte, para quem está colocando as pessoas para dentro da empresa. Então, o meio da pirâmide ele é importantíssimo para que eu consiga, né, o que nós consigamos dividir o poder de contratação. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que essa barreira ela precisa ainda ser ultrapassada para que as pessoas que estão nesses dois níveis olhem e vejam assim, putz, eu consigo chegar lá. Eu tenho o Elton como redator, eu tenho fulano como editor, eu tenho a outra pessoa como presidente. Aí eu consigo me identificar e eu consigo olhar e dizer, não, eu vou continuar aqui, mesmo as pessoas de onde eu venho ou do meu círculo dizendo que eu não posso, eu tenho a prova aqui que realmente eu posso. Eu tenho uma escala, eu tenho uma pirâmide aonde eu consigo chegar. Então, esse é o ponto fundamental que eu tenho trazido muito forte dentro do BUP aqui no Brasil, e realmente estou tendo de novo, a Microsoft está nos dando uma plataforma muito forte e nós estamos conseguindo implementar coisas importantes como a nossa base da pirâmide, a Microsoft sempre teve essa questão de trabalhar com universidades, abrir o leque das universidades. Marcelo, sim. Desculpa te interromper, sim, mas eu gostaria muito de ouvir essa sua colocação, mas eu gostaria de passar antes a palavra para o Salomão e eu gostaria de retomar na próxima pergunta que eu fizer a você. Perfeito. Essa consideração que você está fazendo. Mas agora eu gostaria de ouvir um pouquinho o Salomão. Salomão. Perfeito. Me conta um pouquinho sobre o que a TOTS está fazendo em termos de igualdade racial e alguns dos programas para motivar ou incentivar esse tipo de assunto aí dentro da empresa. Boa tarde.
Boa tarde a você, Elton, a todas, a todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à doutora Valdirene pelo convite. Em nome dela, cumprimentar todos e todas e todes, organizadores e participantes desse painel. O meu pronome de tratamento é ele, dele, então peço que me tratem no masculino. Fazendo aqui minha audiodescrição, sou um homem branco de cabelos cacheados, estou usando óculos redondos, pretos, e tenho barba, estou com a camisa rosa e preta, quadriculada. Atrás de mim tem uma janela com a persiana e aqui um quadro do outro lado, do lado esquerdo da câmera, um quadro com um café e duas pessoas, duas figuras de pessoas dentro da xícara de café, uma com, na verdade, um casal de idosos conversando dentro do café. Eu, inclusive, estou no café, porque a minha conectividade em casa não estava funcionando e eu queria garantir uma melhor conversa aqui com vocês. Então, desde já, eu peço desculpas se houver algum barulho externo. Estou num lugar que não é, não é fechado só para mim. Bom, trazendo um pouco aqui da TOTUS, né, o nosso programa de diversidade, Elton e colegas, é um programa novo, né? A TOTUS embarcou na jornada da diversidade, em particular no meio para o final do ano passado. Nós iniciamos as discussões internas para pensar em como desenvolver um programa de forma estruturada, sistemática, e esse ano, em março, nós lançamos o programa de diversidade. O nosso programa tem 4 eixos, né? Tem o eixo de atração de talentos diversos, de desenvolvimento profissional, o eixo de engajamento de profissionais de grupos minorizados e o eixo de cultura da inclusão. E esse ano, considerando o ano inicial do programa, nós focamos em trazer a cultura da inclusão, da diversidade da inclusão para dentro da empresa. É uma cultura que, quando a gente fala disso, eu tive alguns fóruns internacionais trazendo esse tema, e muitos se questionam, né, como que você faz um processo de mudança organizacional dentro de qualquer empresa. Quando a gente traz esse tema dentro de uma empresa, independente se ela é brasileira ou ela é multinacional, no Brasil, a gente está falando de trabalhar com pessoas que carregam consigo essa herança, né, dos sistemas de opressão que a gente vive na sociedade brasileira. Então, todos nós, né, que trazemos essa bagagem, estamos em desconstrução contínua. Eu me incluo também nesse processo. Acho que todos nós estamos continuadamente aprendendo e desconstruindo, e levar essa transformação para uma empresa ou para qualquer espaço é algo que necessita muita conversa, necessita muita interlocução e, sobretudo, interação, lógico, trazendo sempre a consciência. Eu sempre falo, conhecimento traz consciência, que traz sabedoria, que traz transformação, né? E a gente quer que esse ciclo ele possa ser efetivado para todos os grupos minorizados da companhia, né? E aí, o que eu posso, que é muito legal de compartilhar, é que desde de março até então, e impressionantemente, o nosso programa foi lançado, né, dentro da empresa, no evento interno, e na semana seguinte a pandemia aconteceu. O programa foi o último evento presencial, foi na primeira semana de março, e aí já veio junto com isso o desafio de trabalhar esse tema dentro da companhia de forma remota e online, né? Acho que é uma questão que todos nós aqui que atuamos com essa questão vivenciamos, aliás, todas as empresas, mas é muito importante que nesse online isso fortaleceu uma série de ações, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma plataforma interna de educação corporativa. As pessoas começaram a usar mais essa plataforma. Então, ali nós incluímos trilhas de capacitação voltadas à diversidade e inclusão, para trazer olhares transversais que estão relacionados a viés inconscientes, cultura da inclusão, a importância do tema para a empresa, para o mercado, mas também olhar de trazer um pouco de cada grupo minorizado, o que significa, o que representa, qual que é o papel de cada pessoa dentro desse ecossistema. A gente estruturou um programa de liderança inclusiva que vai entrar no ar agora, em setembro, que todos os líderes da empresa vão passar por uma jornada para entender como ser um líder inclusivo. E dentro desse contexto, obviamente, o olhar racial ele é sine qua non. Então, é algo que também a gente tem trabalhado e é uma trilha que os líderes vão fazer
Isso está em desenvolvimento, vai ser levado a cabo no mês que vem. De novo, trazendo essa cultura da inclusão, trazendo esse tema de forma consistente, de forma, de novo, estruturada, para que todas as pessoas da empresa possam entender do que a gente está falando e o papel delas dentro desse contexto. Também está sendo um momento da gente olhar para os nossos processos internos, olhar também para a nossa governança. Então, nós já reformulamos o código, atualizamos, a melhor palavra, o nosso código de ética e conduta, em que foi incluído um chapter, um capítulo de diversidade e inclusão, trazendo explicitamente que a empresa não tolera nenhum ato LGBTfóbico, racista, misógino, capacitista. Então, de novo, a gente revisando não só o código de ética, mas a nossa norma de recrutamento e seleção, enfim, outros documentos internos para deixar explícito efetivamente que a empresa tem essa visão e que, enfim, as pessoas precisam entender esse novo momento. Pensando em práticas, a gente está também estruturando projetos de recrutamento inclusivo, de novo, o tema da régua do inglês, o tema da régua das universidades, que é um fator preponderante para excluir grande parte da população negra, que, infelizmente, dentro do sistema que a gente tem no Brasil, termina não tendo os acessos adequados para o sistema educacional. Então, a gente também está reavaliando tudo isso de forma estruturada para que tanto as recrutadoras e recrutadores, como as líderes e líderes da companhia, possam ter um processo em que a gente tenha pessoas negras chegando nas etapas de entrevista e a gente possa atuar para que isso seja algo, um statement dentro da empresa. A gente também está fazendo outro projeto de comunicação inclusiva. A gente quer abolir de qualquer espaço dentro da empresa, seja formal, seja informal, linguagens ou palavras que tenham cunhos racistas, LGBTfóbicos e misóginos. Então, a gente está estruturando esse glossário das palavras indesejadas, porque o nosso próximo passo é, dentro desse contexto, olhar para diversos espaços dentro da empresa e que cada equipe possa avaliar de que forma, seja numa reunião, no momento que eu me pronuncio, ou seja através de algum papel, se eu usar, por exemplo, denegrir ou qualquer outra palavra que implicitamente tenha um cunho racista, exponha a esses sistemas de opressão, enfim, toda essa exclusão social das pessoas negras no Brasil, a gente possa corrigir rapidamente. Aí, por fim, Elton, para deixar o tempo para os colegas e para as demais interações, eu ressalto, por exemplo, eu vi a iniciativa que a Adriana comentou da IBM, da formação, porque a gente não pode jogar a culpa na formação, não tem pessoas negras, e o que a gente como empresa também pode fazer para que essas pessoas sejam formadas, e no nosso caso de tecnologia, formadas no futuro do trabalho. A gente está vendo aí na pandemia como a tecnologia se mostrou um serviço essencial, cada vez mais necessário para a nossa sociedade. Então, a gente precisa trazer essa população, a população de pessoas negras e dos outros grupos minorizados, para as profissões que a gente fala do futuro, mas para a gente já são do presente, Então, profissões como desenvolvedores, programadores, dados, que atuam com análise e tratamento de dados, enfim, essas profissões que em nossas empresas há uma necessidade, há uma demanda muito forte e a gente precisa e quer absorver esses profissionais. Então, todo o nosso trabalho de formação hoje está centrado no IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social, que é o nosso investimento social. A IBM, inclusive, é parceira também do Instituto. Eu digo que o Instituto é o nosso investimento social porque todo o nosso investimento social é centralizado no Instituto. Mas tem outros parceiros além da TOTUS. Então, está a JP Morgan, está a IBM, Microsoft também é parceira, a Zendesk e outras empresas. E é muito legal falar que no IOS os alunos têm aulas de administração, ou seja, gestão empresarial e tecnologia da informação. E dentro do Instituto, 57% dos alunos são de pessoas negras e 57% são de meninas e mulheres. Então, números acima da média nacional, que a gente tem. O Instituto está presente em 4 estados, em mais de 5, 6 cidades. E dentro desse processo a gente tem buscado absorver cada vez mais
E iniciamos também um projeto de mentoria para que esses jovens a entrarem na empresa consigam ter, enfim, o desenvolvimento deles e possam continuar crescendo. É isso. Salomão, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelas considerações. Eu gostaria de avisar que tem bastante gente acompanhando a gente. A doutora Carmen Dória, da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, está por aqui. O Pedro Aguerre, da PUC, mencionou que a área de tecnologia tem um papel fundamental na luta pela equidade racial. E a Lilene Rui, da CIE, também atesta que a discussão é totalmente pertinente e muito importante para o cenário em que estamos vivendo. Eu gostaria de voltar à Adriana e explorar um pouquinho melhor sobre os investimentos que a IBM está fazendo no campo étnico-racial. Na primeira colocação dela, ela já falou um pouco da Pitec e como tem funcionado, essa iniciativa tem funcionado como um braço muito forte de formação de mão de obra, e também mencionou a Afroteca. Dentro dessa perspectiva, eu gostaria de saber o que a IBM está fazendo para discutir como produzir tecnologia feita por homens negros e para homens negros, porque eu acho crucial que eles estejam envolvidos na construção de tecnologia que vai ser direcionada a pessoas iguais a eles, porque só assim essas pessoas podem se espelhar no produto feito. E gostaria de saber também como a Microsoft planeja dar esse passo além da inclusão de pessoas formadas por essas iniciativas de formação como a do Pitec. Adriana? Sim, estou te ouvindo bem, só corrigindo, como a IBM, né, pretende dar o passo além. A Microsoft com certeza vai dar também como nosso concorrente, mas acho que as duas perguntas são para mim, né? Sim, desculpa. Não tem problema nenhum, é só para ter certeza, mas uma das coisas que eu falo sempre, que eu acho super importante, que é quando a gente começa a falar sobre diversidade e inclusão, a gente deixa de lado a questão da concorrência. Para nós, a Salesforce, Microsoft, TOTS, são todos nossos parceiros para construir um mundo melhor, mais inclusivo. Então, a gente está em fóruns de diferentes temas e também do racial como empresas parceiras. E embora, obviamente, no final das contas, a gente acabe concorrendo pelos mesmos talentos, como acho que o Marcelo mencionou muito bem, no final das contas, o que a gente quer, e a gente sabe que a gente só vai alcançar um novo patamar e deixar um legado para as novas gestões de diversidade e inclusão daqui a 5, 10 anos, se a gente fizer um trabalho coeso e não de embate, de debate. Então, essa é a primeira coisa, né? A união que eu vejo que as empresas têm através de tantos fóruns. E também, falando nisso, acho importante lembrar que muitas empresas já fazem isso, como a gente trata a questão da interseccionalidade. Então, embora a gente tenha o que algumas pessoas conhecem como coletivos, e a gente aqui chama de grupos de afinidade, o que nós temos trabalhado em muita conjuntura é unir o nosso coletivo de mulheres com o coletivo de negros e negras, com o coletivo de pessoas com deficiência e LGBT, lembrando que apenas a nossa raça ou a nossa orientação sexual não nos define por si só e unicamente de uma única vez. E o que nós temos conseguido aqui, uma das nossas mais recentes desenvolvedoras é uma menina negra com deficiência. E ela tem um papel fundamental no time dela, porque ela traz consigo, e ainda que sua deficiência é visível, uma bandeira, vamos dizer assim, que está posta por onde ela passa. Então, ela é uma pessoa que evangeliza, vamos dizer assim, entre aspas, as pessoas para duas causas ao mesmo tempo, extremamente competente naquilo que faz, entrou num programa de jovens aprendizes e hoje já está num cargo mais evoluído, fazendo histórias, dando palestras, sendo mentoras de outras meninas negras. E isso, eu tenho certeza, assim como aconteceu para mim, que também entrei na IBM como estagiária, o que a gente vê são essas pessoas que, quando empoderadas ou de posse do lugar de fala, abrem portas para outros. E eu vejo que a juventude, que eu já não estou mais tão nessa categoria, vamos dizer assim, de idade, faz muito bem esse trabalho.
que é reconhecer que se elas chegaram até aqui, muitas, eu ouço isso muito das mulheres negras, quantos delas são a primeira vez que estão numa universidade, quantas ainda hoje são aquelas que têm o seu trabalho, como se diz, remunerado ou com carteira assinada que seja, e bancam pela educação de seus primos e primas negros em sua família que não tiveram a mesma oportunidade que elas. E essas histórias aqui eu estou contando de gente que trabalha comigo no dia a dia, que está nos nossos coletivos, né? Então, falando rapidamente a questão quando a gente pensa na questão da Afroteca, uma das coisas que eu tenho visto em cursos aí que eu tenho feito sobre equidade racial nos Estados Unidos, aqui no Brasil, porque são diferenças muito grandes, né? Que a gente tem na história da nossa escravidão aqui, do potencial do negro, de como a gente olha a questão do trabalho através das pessoas, o que nós identificamos é que a história negra, o legado negro, ele passa muito de forma verbal, e então a gente vai ver isso, uma quantidade muito menor de escritores, escritoras, autores, certamente por não terem oportunidade, muitas vezes, mas um número menor de legado escrito registrado da comunidade afro. Então, a própria comunidade pensou, vamos deixar esse legado aqui dentro de casa e falar sobre coisas como a nossa cultura, os dias que são importantes para nós, o nosso calendário, quais são as mulheres que marcaram a história da mulher negra no nosso país, seja ou não em tecnologia, porque aqui também o que importa para a gente é falar sobre a questão, esse tema inclusive aqui chama de grandes personalidades, da questão do gênero, de grandes personalidades onde as pessoas realmente podem se espelhar. E por fim, a questão do PITEC, como eu compartilhei com vocês, é uma iniciativa criada nos Estados Unidos e que foi feita para o que eles chamam lá de minorias, vamos dizer assim. A gente sabe que aqui no país negros e negros não são minorias, as mulheres também não são minorias aqui, mas quando a gente pensa no ambiente corporativo, talvez essa nomenclatura coubesse. Não é a que eu gosto de usar, mas talvez algumas pessoas identifiquem de maneira mais fácil. Então, o PITEC foi criado pela IBM Global para atingir essa comunidade de jovens carentes, que não têm acesso a grandes universidades, e foi desenhado, então, esse programa que une o ensino médio com a universidade num programa de 5 anos. E na minha primeira mentoria, eu estive numa das ETECs lá da Zona Leste, de Ermelino, se eu não me engano, Ermelino Matarazzo, e um dos jovens dizia, né, a gente perguntou, como é que vocês vieram parar aqui? Muitos deles foram inscritos na ETEC por seus pais, eles nem sabiam o que estavam fazendo lá. E um deles comentou comigo, tia, eu não tenho computador na minha casa, então a minha primeira experiência fora do meu celular, com um computador, está sendo através desse curso, está acontecendo através da ETEC. E nós temos tanto ainda, Elton, e amigos aqui que estão nos ouvindo pela frente, tantas barreiras ainda a ultrapassar, porque, compartilhando uma das primeiras ações que nós fizemos aqui na IBM, logo que eu entrei como líder de diversidade, eu chamei a Patrícia de Jesus, que é líder da Entregue Afro, para fazer uma atividade conosco, com jovens da periferia. Nós trouxemos 20 meninos e meninas negras para conversar conosco, e à frente deles, ali no painel, estavam 4 IBMistas negros em diferentes posições da IBM. Um líder de RH, uma gerente de vendas, uma jovem aprendiz, que foi contratada durante a sua gravidez para trabalhar aqui conosco, e uma líder na época de recrutamento. E esses jovens, ao ouvirem o depoimento dos nossos IBMistas, um deles, ao registrar ali, né, como é que você está saindo desse encontro hoje, o que você leva para você, ele disse, olha, antes de estar aqui, eu imaginei que eu pudesse chegar até onde meu pai chegou, como mestre de obras. Esse era o meu modelo, esse era o caminho e a possibilidade que eu enxerguei para mim. E quando eu venho aqui e vejo que a IBM, sim, embora com todo isso foi há 7 anos, né, com toda aquela prepotência de uma empresa multinacional, na época com homens engravatados e mulheres de tailleur, eu achei que isso não era para mim. Mas quando eu vejo essas pessoas falando aqui na frente, eu sinto que eu posso sair daqui e lutar e continuar estudando, para se for, pode não ser que ele não queira ser um jovem empreendedor, que ele não queira criar uma startup, mas ele sabe que existe um futuro diferente daquele que o ciclo familiar ou do bairro onde ele vive pode trazer para ele. Então,
a gente se alegra com cada vitória, sabe? Não são só grandes programas que atingem quase 100 mil estudantes, como a gente está falando no mundo todo, mas tem pequenas mudanças em um único indivíduo que impactam uma família toda, os amigos, e, enfim, o seu entorno. Obrigado, Adriana, obrigada por essa colaboração. Nesse momento, eu queria pedir para o Luan, nosso novo intérprete de Libras, se autodescrever, por favor. Ok, boa tarde. Meu nome é Luan, eu tenho 1,77 m, eu sou moreno, cabelo e barbas pretos, estou utilizando uma polo cinza com o logo do Nurap na frente. Atrás de mim tem uma parede branca, também do meu lado esquerdo tem uma planta. Eu acho que eu vou seguir esse modelo para quando eu fizer as minhas próximas autodescrições, viu? Muito obrigado. Eu só gostaria de fazer uma pequena correção na fala da Adriana, que a CEO da Empregue Afro é a Patrícia Santos. Santos, perdão. Não a Patrícia de Jesus. Jesus, tudo bem. Verdade. Patrícia Santos, é isso mesmo. Grande amiga. Já que você me deu uma cutucada por eu esquecer o nome da... Eu confundi IBM com Microsoft, eu devolvo a cutucada. Eu queria agora falar um pouquinho com o Johnny, porque ele comentou que aliás, antes de falar um pouquinho com o Johnny, eu queria mencionar que a Cidinha Raiz, da Fiesp, está acompanhando a gente também, e a doutora Milene acabou de elogiar vocês, dizendo que vocês são fera. Agora eu queria ouvir um pouquinho do Johnny, um aprofundamento sobre as iniciativas da Salesforce. Você comentou muito bem sobre a entrada a tentativa de atração de estagiários e aprendizes negros, mas eu gostaria de perguntar se há uma atenção à progressão na carreira de profissionais negros e se tem perspectiva de alta liderança negra dentro da empresa. Johnny, por favor. Eu vou dar o meu exemplo como preto não retinto, mas como de pele clara, tá? Eu entrei na Salesforce como um auxiliar de RH, passei algumas fases lá e não sabia muito bem inglês, né? Então, pessoas aqui do meu meio se ofereceram para ajudar, depois a Salesforce veio e teve uma política, né, de idiomas, pagou todo o curso, 100%, né? E isso manteve-se depois quando foi feito algumas reestruturações em benefícios global. E isso foi um dos pontos mais importantes para mim, né? Essa questão de incentivar o funcionário para poder, olha, você pode ir além disso, né? E também tem a questão aqui de mentoria, né? No mundo já está muito bem estruturado, só que no Brasil está caminhando para uma estruturação muito boa também, tanto que tem posições aqui na Salesforce ocupadas por pretos, né, gerentes, né, que são mentores do Instituto Semear, que ajuda bastante não só para a Salesforce, mas para a vida desse jovem, fica ali por um tempo, né, 6 meses ou mais, e quem está aqui dentro também acaba recebendo algum tipo de mentoria, se ele pode correr atrás da mentoria, escolher seu mentor, ou também o próprio gestor, se ele sentir essa vontade, ele também pode orientar ou até mesmo ser o mentor daquele jovem, né? No meu caso, eu vejo uma reflexão muito boa com o nosso CEO do Brasil, que é o Fábio Costa, né? Ele sempre está aberto para poder falar sobre esse assunto e tudo mais, e a alta liderança também, apesar que os nossos RVPs aqui locais têm mulheres, não tem tantas mulheres como eu gostaria, mas tem uma evolução ali, né? A gente consegue ver na base de gerentes que estão assumindo, né, a posição de liderança são mulheres, isso é muito bom, e podem ser. E também, uma coisa que me chama a atenção, eu, assim, quero abrir o coração para vocês, hoje eu estou na posição de vendas, há 2 anos atrás eu decidi mover a minha carreira, eu não sabia que isso era possível, quando eu fui explorando mais coisas na Salesforce, eu falei assim, isso é possível sim, você não precisa morrer na área de RH, né? E eu fui explorar isso aqui dentro, num desafio. Recentemente, eles até fizeram uma entrevista comigo sobre como é que foi feito esse processo,
E hoje, né, eu vejo, sim, uma estrutura na Salesforce de grandes líderes que acreditam no desempenho do jovem quando está performando, mesmo não performando, dependendo da situação. A saída não é fazer um desligamento ou um trabalho ali só para fazer, mas sim desenvolver esse jovem para ele consiga performar bem e tenha sucesso na carreira dele. Eu não tinha nenhuma experiência com vendas, então falei com pessoas chaves e essas pessoas me deram várias dicas. Uma coisa que me ajudou muito aqui foi a nossa plataforma de aprendizagem gratuita, que é o Trailhead. Ela é uma plataforma global e todo mundo pode ter acesso em qualquer idioma. Isso que é muito bom também. E isso me ajudou a fazer com que eu percorresse esse caminho. E hoje eu tenho um plano de virar um executivo de contas, né, na Salesforce nos próximos 2 anos, né? Então está sendo feito um trabalho comigo também. O que eu preciso chegar? O que eu preciso fazer para chegar nesse ponto? Depois disso, o que você quer fazer? Ter uma posição de liderança, eu almejo aqui dentro, uma liderança alta nos próximos 10 anos ou menos, né? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho apoio da minha liderança e também pessoas disponíveis dos cargos hoje que são vice-presidentes. Assim, estou aberto, Johnny, para conversar sobre isso e a gente fazer um plano. Então, assim, eu vejo, às vezes, pode não estar claro, me documentado, olha, esse é o programa, mas eu vejo muita empatia, acho que essa é a palavra, né, hoje, que a gente tem que usar para tudo, dos líderes. Poxa, eu vejo você crescendo, e como que a gente faz para provocar os jovens aprendizes, estagiários, que têm me procurado, quando eu fiz essa entrevista para o pessoal global, né, como foi a minha transição, para poder também alcançar o objetivo. Pode ser para vendas, pode ser para RH, pode ser qualquer outra área. Então, o pessoal acaba tendo alguma referência, né? Então, eu vejo isso muito forte aqui dentro. Então, assim, e também lá fora, né? Então, na hora que a gente vai fazer um trabalho com ONGs, né, que tem 2 ONGs aí, uma para aula de inglês e outra, né, para a questão de jovens, para ingressar no primeiro emprego no mercado de trabalho, como que eu vou fazer para trazer os outros jovens que tiveram sucesso? Vários jovens aqui pretos tiveram sucesso, que hoje são gerentes, né, de projetos, entraram como estagiários. E aí você vê, assim, mesmo sendo poucos, mas você vê uma evolução e são eles que vão falar do caso de sucesso para esses jovens, porque igual a Adriana falou e o próprio Marcelo, quando você vê isso acontecendo, tem uma referência, eu consigo fazer, né? Esses dias eu vi uma criança, né? Ela estava com uma bonequinha preta e ela estava mostrando assim na televisão a Maju. Então ela estava com uma referência ali, né? Ela falou assim, poxa, é possível, eu não vou ter uma Barbie com padrão, né? Loira ali e não se vê, né? Assim, não estou me identificando. Então é isso que a gente tem feito aqui, os gestores, pelo menos que eu vejo, né? Se preocupar. Todo mundo sabe que vendas é aquela coisa, foca no número e tudo mais, mas mesmo assim, nesse processo, eu vejo essa preocupação aqui dentro, globalmente e aqui na Salesforce local, para desenvolver os jovens. Poxa, eu tenho um gestor que fala assim, eu tenho falta, Johnny, de pessoas pretas no meu time, né? Ele fala que hoje eu consigo diferenciar, consigo trazer metade homem, metade mulher, mas falta ainda, né? Tá faltando alguma coisa. Essa preocupação dele é muito boa. Ele me procurou. Como que a gente faz? A gente está fazendo um trabalho com a ONG agora para trazer jovens, assim, ó, não dá para trazer um executivo de contas sênior que eu preciso, mas se eu fizer o meu trabalho para ser o pessoal de inbound, foi onde eu comecei, né? Que agora eu estou em outbound, começar ali como estagiário, né? Ou começar ali já na área focada para prospecção, já está bom, porque esses são os futuros executivos de contas que serão os futuros vice-presidentes aqui dentro, regionais. Então, enquanto a gente vê que está normal, é um problema. Quando você se incomoda, que é um desses gestores, né? Ainda bem que são 2, inclusive tem uma mulher e um homem branco também, que está me incomodando, a minha equipe está do mesmo jeito, né? O mesmo pensamento, porque quanto mais diverso, melhor para mim, né? Ele está vendo a questão de números, mas ele se incomoda porque ele quer ajudar de alguma forma. Faz sentido? Faz total sentido, é muito pertinente ao que todo mundo tá comentando aqui. Eu já tenho muitas outras perguntas para você, mas eu gostaria de agora ouvir novamente o Marcelo, porque eu interrompi ele no meio de um raciocínio muito interessante. Eu gostaria que a gente retomasse
esse raciocínio. Eu gostaria de fazer isso com uma provocação. Ele comentou que é preciso fazer com que a pirâmide seja um pouco mais colorida e que é preciso romper a barreira que faz com que os jovens negros se afastem de grandes empresas como a Microsoft, e como a IBM, como a TOTUS e como a Salesforce, mostrando que é possível para esses jovens ficar nessas empresas. E que é até pior, segundo ele disse, ele se arrisca a dizer que é pior se esses jovens se entrarem nessas empresas e não terem um espelho, um exemplo de profissional em que eles possam se espelhar, algum profissional que seja como eles. Devolvo a provocação a você, Marcelo. Como romper essa barreira e como vocês estão fazendo para romper essa barreira aí dentro da Microsoft? Perfeito, Elton. Eu te agradeço por me interromper, porque eu tenho paixão pelo assunto, se deixar eu fico falando aqui até às 8 horas sozinho aqui. Então, eu peço para que tu realmente me controle aqui. Mas ligando, então, o que eu estava falando anteriormente, da pirâmide, então eu fiz aquela abertura porque realmente é o que eu acho mais importante, né? Colorir essa pirâmide como eu coloquei, e então vamos chegar no que a gente está fazendo hoje. A base da pirâmide, que é o que eu estava falando anteriormente, a Microsoft sempre teve muito forte. Então, algumas ações elas já estão enraizadas aqui. Então, essa questão de inglês, de sempre ir nas mesmas universidades, etc., isso já está, digamos assim, rompido, né? Esse pensamento diverso, porque diversidade também não é só cor e etc. Diversidade também é pegar, por que eu pego as pessoas da mesma universidade? Eu estou pegando pessoas que têm teoricamente, a mesma formação. Será que se eu pegar uma pessoa de uma outra universidade, ela também não tem uma outra ideia, né? Uma outra formação que pode nos ajudar? Então, isso também faz parte da diversidade, e isso a gente já venceu, e a gente está colocando bastante, né? Crescendo o número de estagiários negros e negras. Outra coisa que a gente tem feito, aí focando também nessa questão de estagiário, se a gente também não está focando só no inglês, dessas pessoas, por exemplo, terem inglês, e pegando o próprio exemplo do Johnny, a gente também está agora conseguindo colocar aulas de inglês para essas pessoas. Então, as pessoas negras que não têm o inglês, porque principalmente nas multinacionais é extremamente necessário para que a pessoa consiga evoluir na carreira. Então, é algo também que a gente conseguiu fazer, então a gente está conseguindo colocar curso de inglês para essas pessoas. Outros cursos também, cursos de produtividade, soft skills, etc., são todos cursos mentoria. Então, quando a pessoa entra, todos os grupos de diversidade, o RH apresenta para essas pessoas, então as pessoas já conseguem enxergar também outras pessoas, já sabem, putz, existe um grupo, a pessoa já pode, se quiser, participar, conhecer as pessoas, ver pessoas de outras áreas, que nem, de novo, o Johnny falou, eu estou aqui na área X, por que eu não posso ir para a área Y? Então, ela entrou, talvez, numa área que talvez seja uma porta de entrada mais simples, digamos assim, para as pessoas entrarem, mas elas sabem que elas podem navegar na empresa. Colocar um mentor já direto para ela. Então, quando a pessoa entra, a gente já consegue colocar diferentes pessoas de diferentes áreas, de diferentes níveis, né? A própria Adriana falou, a gente tem pessoas mais seniors dando mentoria para pessoas mais jovens, mas por que a gente não pode fazer o contrário também, né? Pegar uma outra visão. Então, isso na base está bem estruturado. O passo 2, que eu falei do meio da pirâmide, de ter pessoas negras contratando também outras pessoas para também abrir os horizontes e colocar uma outra perspectiva aí, a gente conseguiu também agora, de novo, muito fortemente pela liderança da nossa GM, da Tânia Consentino, desde o início, uma das preocupações que eu tinha é, nós precisamos, se eu preciso que os managers, né, que os gerentes de hoje contratem pessoas negras, eu preciso ter pessoas negras no pipe.
Então, era fundamental a gente ter uma parceria com uma entidade que fosse profissional nisso, que pudesse fornecer esses currículos curados para a gente, para que a gente tenha esse pipe, e aí sim a gente consiga fazer um outro trabalho com esses managers, de liderança, inclusive, etc., e aí começa também uma cobrança mais forte para que a pessoa consiga entrevistar, etc. e tal, e trazer esse talento para dentro da empresa. Então, a gente tem hoje uma consultoria que a gente está trabalhando para que a gente tenha, então, esse pipe. E na parte de cima da pirâmide, digamos assim, né, no topo da pirâmide, a gente também está trabalhando, aí é uma questão muito mais fechada, digamos assim, independente de diversidade. Sempre quando a gente está falando de uma função de liderança, é uma função e uma busca um pouco mais complexa, mas que com intencionalidade, de novo, muito pela liderança que a gente tem hoje e todo o que a gente tem em volta disso, fica mais fácil da gente ser intencional, porque, de novo, as vagas de liderança também não são muitas, e quando você tem a intenção e a motivação dos líderes de realmente procurar uma mulher para colocar no loop, porque a gente bem falou aqui, né? Existe a questão eu acho que foi o Salomão que falou sobre a questão de eu não tenho negros no mercado de trabalho com essa capacitação, eu não tenho mulheres. A gente ouve muito isso e é uma coisa que eu gosto de desafiar bastante, porque eu conheço pessoas que são extremamente competentes e não estão posicionadas assim. Então, só a questão de você olhar para essas pessoas, procurar e trazer e ter aquele negócio de que nem, de novo, o Johnny falou que tem gerente que está falando, pô, estou incomodado. O que eu sempre falo para as pessoas aqui, Elton e time, se você é um gerente de pessoas e você gerencia 10 pessoas, quantas mulheres tem no teu time? Quantos negros tem no teu time? É uma pergunta simples. E aí você traz para aquela pessoa, já está provado que tem estudos que comprovam isso, que a diversidade racial ela traz mais de 30% de inovação e de competitividade para aquela empresa. Então, a conversa de negócio o seu time poderia estar performando melhor se você tivesse outra ideia, se você tivesse outra formação e outro background para alimentar o seu time de vendas, o seu time de prospecção e etc. Então, nós estamos focados nesses 3 níveis, com essas três ações, umas mais estruturadas, outras mais focadas, mas com muita intencionalidade, com muita motivação do time de ter um loop e um pipe de contratação diverso. Obrigado, Marcelo, por descortinar essa intencionalidade corporificada dentro do seu trabalho aí dentro da Microsoft. Agora, eu queria explorar com o Salomão uma questão que me deixou curioso na exposição que ele fez do que a TOTUS está trabalhando em termos de diversidade. Ele mencionou que a empresa começou as políticas de inclusão em maio, se eu não me engano, desculpa, em março, veio a pandemia e fez com que as coisas ficassem muito mais complexas, mas que ele já tem um plano detalhado, um plano desenhado e já em atuação muito relevante, que conta com a formação de quadros para trabalhar na empresa, algumas iniciativas para mudar a cultura, como atualizar o código de ética e criar um glossário de termos depreciativos que devem ser limados das conversas na empresa, o que é importante porque deixa todo mundo mais confortável para circular e navegar pela empresa sem achar que aquilo é um ambiente hostil. Mas, pela toada do que a gente está conversando aqui, a manutenção de um profissional negro depende não apenas da atração, mas também muito da intencionalidade, como o Marcelo colocou, de como gerentes e pessoas em posição de decisão tratam esse funcionário.
E eu gostaria de saber do Salomão o que há nessa jornada para transformar líderes inclusivos. Como vocês estão trabalhando essas pessoas para que elas tenham um olhar mais aberto para a diversidade? E quais são as habilidades que vocês estão tentando desenvolver nesses profissionais que estão em cargos de gerência? Muito boa pergunta, Elton. Vocês conseguem me ouvir bem? Estou ouvindo Claro, um pouco perfeitamente. de eco aqui. Legal. Muito bom. Muito boa a tua pergunta, porque essa jornada, ela é como... A gente tem até um slide, é uma pena que eu não consigo apresentar aqui, mas que mostra essa roda da inclusão, né? Que vai da cultura da inclusão, passa pela atração de talentos, desenvolvimento, engajamento, e aí essa roda vai girando, né? Às vezes, quando uma etapa dessa daí não consegue encaixar bem, todas as outras se desconfiguram, né? Então, como eu estava falando, esse ano nós focamos em cultura da inclusão, né? Eu achei muito interessante porque é ano passado ainda, e eu aproveito aqui já para convidar vocês, quando houver vacina, lógico, para irem conhecer nossa empresa. A gente tem uma sede ali em Santana, eu não sei se vocês sabem, mas a Zona Norte é um bairro majoritariamente negro, e a nossa sede fica estabelecida, a sede global da empresa, em Santana, e é muito, muito legal, assim, você vê o prédio e dentro toda a população que ali vive, né? A gente passa 2/3 do nosso tempo dentro da empresa. E eu estou falando isso porque uma vez eu convidei a Cida Bento para um café, e esse café foi lá na TOTUS, e ela falou: Cida, eu quero te mostrar a empresa. A gente andou, quase fiz a Cida descer no tobogã que a gente tem na empresa, mas ela não quis, ficou aí para a próxima. E nesse momento eu achei interessante uma fala muito interessante dela. Ela falou assim: Salomão, poxa, que legal, tem negros aqui na TOTUS, mas será que eles sabem que são negros? E aí eu parei naquele momento, ela não me respondeu, ela só me deixou essa pergunta no ar. E aí eu falei: peraí, mas o que ela quer dizer com isso? Tem a questão da consciência, mas tem a questão de que eu tenho um ambiente em que eu posso exprimir a minha negritude, que posso exprimir a minha raça, a minha cor, de uma forma livre. Então, a gente precisa trabalhar isso, independente, enfim, do nível de consciência de cada pessoa sobre o tema. Então, a gente teve esse olhar no início do ano, agora foi muito legal, no dia 3 de julho, foi o Dia Nacional, né, contra a Discriminação Racial. Nós fizemos uma live interna para todos os colaboradores, com a Suzane Jardim, e o tema foi: por que precisamos falar sobre racismo? No dia 25 de julho, Dia das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas, a gente fez outra live com a Amanda Graciano, que é top voice do LinkedIn, e a Dani Pio do Mercado Livre, para falar do papel da mulher negra na sociedade. Então, sempre podendo trazer esse olhar, esse contexto de como que a gente fortalece essa pauta dentro da companhia. Mas aí, indo para a atração de talentos diversos, né? Eu falei muito do IOS. O IOS ele forma para cargos de entrada. Como que a gente consegue, né, olhar para cargos que estão, como eu falei, né, qualificados, seja em tecnologia ou em outras áreas de back-office na empresa? A gente, inclusive, vai participar da Afropresença. Eu quero até aqui parabenizar a doutora Valdirene, o Pacto Global da ONU e todos os demais organizadores por essa iniciativa, né, que de forma virtual vai conseguir fazer com que, independente da pandemia, esses jovens qualificados possam ter acesso a empresas, e a gente está muito contente de poder conversar com esses jovens e trazê-los para dentro da nossa empresa. E no que diz respeito à formação de líderes, Elton, que foi a tua pergunta inicial, esse é um processo que a gente está estruturando. Então, nesse momento, a gente está criando essa trilha, né? Uma trilha que todos os líderes da empresa vão participar, e o foco é a gente poder trazer, né, como que eu posso exercer uma liderança inclusiva, né? Como que eu posso olhar para os lados e observar qual a diversidade que há dentro da minha equipe, né? Como que eu posso fortalecer essa pauta quando eu escuto alguma piada que deprecie alguém, né? Que soe inofensiva, mas é ofensiva? Qual que é o meu papel como líder?
como que eu consigo garantir que o ambiente, e esse é o propósito do programa de diversidade da TOTUS é valorizar a gente boa, que é boa gente, é potencializar a diversidade de cada TOTWer e garantir que o nosso ambiente de trabalho seja livre de preconceito e discriminação e que cada pessoa possa ser quem realmente é. Então, é isso que a gente está buscando fazer, é fomentar esse olhar atento, né, de cada um e cada uma, para que, ao identificar algum ato, algum comportamento, alguma palavra, algum gesto, alguma atitude que possa não ser inclusiva, e no caso da população negra, que tem um cunho racista, seja explícito, seja estrutural, seja, enfim, de forma institucional, que a gente possa eliminar esses comportamentos. Então, essa tem sido o nosso olhar e logicamente, até a conversa ali com a Cida foi justamente nesse contexto, né, da gente poder estruturar outras iniciativas. A gente está estudando ações afirmativas. A gente entendeu, a ideia era criar um grupo de afinidade que vai ser criado para trabalhar com esse grupo o desenvolvimento profissional e o fortalecimento da temática junto aos membros do grupo. Com a pandemia, a gente precisou postergar o início desses grupos, muito porque precisam ser espaços de confiança, espaços de olho a olho, espaços de troca, e a gente entendeu que fazê-los de forma presencial vai trazer muito mais, pode ser que traga um ambiente de confiança maior. Né? Mas a gente está bem incomodado porque a gente não está querendo esperar tanto tempo, não. Sabe lá quando essa vacina vai sair? Então, a gente está aí avaliando para antecipar esse projeto e conseguir, de forma digital, assim como todo o resto do programa, trabalhar com o fortalecimento desses grupos em particular. Salomão, vou aproveitar que a gente está se aproximando do término da nossa conversa e já vou te questionar sobre uma coisa que você acabou de colocar. Que tipo de ação afirmativa vocês estão pensando? Se é que vocês podem abrir esse tipo de informação agora. Quais são elas? A gente, nesse momento, está, como eu falei, né, estruturando várias iniciativas. Esse ano a gente iniciou, por exemplo, os D&I Talks, que são esses talks, essas lives em que a gente traz uma série de elementos e ações. Uma iniciativa que eu posso trazer é a nossa mentoria. A gente começou um projeto piloto dentro do RH, junto com os jovens do iOS, e a ideia é que esse projeto ele se expanda, né, e que a gente possa fazer com que mais pessoas da empresa possam mentorar jovens negros que estão no estágio inicial de carreira. Então, um pouco de spoiler aqui, Elton, porque a gente fez um projeto piloto justamente para entender como funcionaria e deu super certo. Os resultados foram incríveis, os feedbacks não só dos jovens, mas dos gestores que participaram foi impressionante e foi feito, lógico, de forma virtual, né, de forma remota. Então, uma vez que deu certo, agora a gente quer estruturar para o ano que vem um projeto maior e que a gente possa ter mais profissionais conversando com jovens negros e profissionais negros, lógico, para que haja essa conexão e as referências e role models, né, que a gente sabe o quanto são importantes. Então, é algo que a gente está aí estruturando e, de novo, já deu super certo no início, na largada, agora a gente pode escalar com muita tranquilidade, sabendo que os resultados vão ser tão incríveis quanto foram. Aproveitando que você mencionou a mentoria e aproveitando que muitos dos executivos aqui presentes apontaram a importância de haver esse tipo de iniciativa dentro das suas respectivas corporações para fazer com que esse profissional que esteja entrando muitas vezes pela primeira vez uma grande empresa se sinta confortável e aprenda a caminhar pelas próprias pernas e navegar nesse ambiente. Eu gostaria de perguntar para o Johnny, que parece ser fruto desse processo, no que a mentoria pode ajudar e como ele mencionou que ele tem um plano para ser transformado em executivo daqui para frente. Aliás, eu vou cobrar o churrasco quando ele for promovido. Eu gostaria de saber
Olha, eu vou Quais fazer. são as etapas Vou desse chamar. plano? Porque eu acho que como todo mundo aqui está construindo um esforço internamente, isso e aproveitando o que a Adriana mencionou de que nesse ambiente não somos concorrentes nem competidores, e sim somos parceiros para a construção de uma sociedade um pouco mais igualitária, quais são os passos que você está tendo que encarar para pagar um churrasco para mim daqui a 2 anos e virar executivo? Eu vou cobrar, hein? Ó. Vou cobrar todo mundo aqui. Vou virar. Isso é certeza. Tá aqui, ó, na cabeça. Igual quando eu mudei de área. Quando eu falei que ia mudar, eu mudei. Eu fiz um plano. Engraçado você tocar nesse assunto. Quando eu era de RH, várias pessoas me apoiaram e também teve pessoas de fora que não me apoiaram, né? Falaram que eu ia morrer no RH. Assim, não adianta, você não tem fit para isso. Não vai rolar. Esquece, para. Né? Igual aquela menina, deu por hoje, né? E aí eu pensei, cara, o que eu tenho que fazer primeiro, né? A primeira coisa de tudo é acreditar que eu consigo fazer aquilo e as competências que eu tenho naquele momento, né? E também ser muito transparente comigo, quais são as outras skills, né? Competências que eu preciso ter para virar um executivo de contas, né? Não é só lábia ali, não é só conhecer de produto, conhecer Salesforce, maravilha, não é ser só fã de Salesforce. Então, o que de planos, né? Que deu certo no começo para virar o primeiro nível de vendas e agora estou no segundo, que é outbound, né? Literalmente procurar um mentor e esse mentor não pode ajudar, então momentos ali que eu fui meu mentor também, né? Então saber o que você quer para sua vida mesmo e dar um prazo. Para mim aqui sempre eu dou um prazo para tudo. Então o que eu tenho que fazer para virar um executivo de contas daqui 2 anos? Nesse meio, quais são os gaps que eu tenho que trabalhar, né? Para eu poder preencher isso, trazer, sei lá, vou dar um exemplo, trazer casos de sucessos, né, já tomar iniciativas ali como se fosse um executivo de contas mesmo, fazer shadowing, né, que o pessoal fala muito. Então, deixa eu trabalhar junto com o meu executivo de contas para ver como que ele está fazendo e eu também fazer igual, ou deixa eu participar, dar uma entrada ali no cliente e ele depois dar um feedback para mim, olha, foi bom aqui, melhora nisso, isso já está sendo feito, né, aqui dentro, e eles têm abertura, tanto que ajudam eles também, mas essa abertura de, Johnny, você pode comandar a reunião hoje. Isso já está me preparando para um próximo passo, né? Além disso, a Salesforce, como eu te falei, tem esse Trailhead, que é essa plataforma gratuita, né, de aprendizagem. É uma plataforma gamificada, então tudo fica muito simples de entender, de indústrias e de negócios. Então, aqui dentro do nosso time, tem um time de enablement, que eles provocam a gente de, olha, tem a pandemia, quais são as soluções que você acredita que possa fazer sentido para oferecer para um cliente já existente, na base de salada, no caso, ou um futuro cliente, que faça sentido para ele agora. Sei lá, análise de retorno de investimento, né, um ROI. A gente tem uma solução para isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar isso com o meu executivo. Assim, eu faria dessa forma, como se fosse eu, o próprio executivo, mapear a conta, e aí ele vai dar esses insights para mim. E aí, o que a gente faz? Além desse processo de aprendizagem, né, de shadowing, também fazer reuniões mensais ali. No caso, eu sempre tenho reuniões semanais com eles, né, mas eu posso, se eu tiver alguma ideia, pode ser qualquer momento disponível na agenda para a gente falar sobre isso, mas tem pelo menos uma vez por mês ali para falar, olha, esse é meu plano, eu tinha esse objetivo, eu consegui esse daqui, esse aqui é o gap para eu preencher. Quanto tempo que eu tenho que fazer isso para poder preencher esse gap? Trabalhar com sêniors da minha área também, que é importante, não só da minha parte que é marketing, soluções de marketing, mas também com outras soluções de core, por exemplo, né? E aí fazer essa troca, né? Então, assim, e o pessoal, a mesma coisa quando o estagiário vem me procurar, assim, como você fez isso? E eu vou passando para eles também. Então, é um aprendizado que é um ciclo, né? Então, eu aprendo, né? Alguém me ensina, eu aprendo e eu depois viro o facilitador. Eu ensino e aquela pessoa que eu ensinei, eu vejo também ela ensinando outra. É essa a ideia. E aí, assim, nos meus planos sempre tem esse deadline, como eu falei, e aí nesse deadline eu já coloco o prazo que é ser, né? Daqui 6 meses eu quero ser um senior business development. Já está no meu plano.
Eu já sei o que eu tenho que atingir para fazer aquilo. E daqui a menos de 2 anos, eu quero ser um executivo de contas para ou small business ou até mesmo contas corporativas, né, que a gente chama aqui. Bom saber dos seus planos. Eu acho que eu vou chupinhar um pouco deles para minha carreira profissional. Obrigado. Mas, Adriana, eu gostaria de ouvir... Já, né? Opa, desculpa. Tá sentindo o cheiro do churrasco já, né? Mais forte do que nunca. Oi, Elton. Esse churrasco tem que ter uma abobrinha ou uma cebola para eu, que sou vegetariano, possa participar, tá? Só para comentar que esse churrasco precisa ser inclusivo, hein, Johnny? Isso que eu ia falar, é um churrasco diverso. Eu não gosto de carne, mas pode ser, com certeza, vai ter abobrinha, vai ter cenoura, vai ter tudo, legumes. Sim. Cerveja sem álcool, sem problema. Agora eu queria ouvir da Adriana, porque me deixou bastante tocado o relato que ela fez sobre como alguns dos estudantes para quem a IBM foi apresentar a possibilidade de trabalhar na IBM ficaram surpresos ao ver que na IBM não só trabalham negros, mas como eles ocupam cargos de liderança. Só que ela ouviu de um desses alunos que ele usaria a tecnologia fora do celular dele, na forma de um computador, pela primeira vez nesse programa. Eu gostaria de saber como é possível as empresas suprirem essas deficiências tecnológicas e de educação. Muitas das pessoas aqui mencionaram como o inglês é requisito básico, mas tem sido retirado como uma barreira de entrada. Mas como é possível fazer com que retirar essas barreiras de entrada e subsidiar essas pessoas que entram por programas de atração, seja de estagiários, aprendizes ou de média de gerência, para que eles continuem na empresa, apesar de trazer algumas deficiências que são frutos da desigualdade da nossa sociedade? Acho que se aplica fortemente tanto no programa de aprendizado quanto de estágio aqui para nós, porque para os outros cargos, independente de raça, enfim, cor, o que a gente já tem é um programa de desenvolvimento e de movimentação lateral, que não necessariamente na carreira dos nossos profissionais você vai ter que crescer para um cargo de gestão, que nem todo mundo quer, ou nem todo mundo está preparado, mas a movimentação lateral é uma prática muito recorrente nossa. Eu mesma, dentro de recursos humanos, mudei muitas vezes de cargo sem necessariamente uma promoção, até para ganhar um pouco mais de corpo no tema de recursos humanos e tudo mais, e estar mais preparada para assumir a posição de liderança que eu tenho hoje. E acho que dá para conectar duas coisas. Tirar a questão do teste de inglês para o programa de estágio como um todo, a gente sabe que beneficiou diretamente candidatos afrodescendentes. Isso é um fato, assim como as pessoas com deficiência, que também não tiveram e não têm, enfim, oportunidades de se desenvolver, ou tiveram escolas que fossem inclusivas para trazê-los para essa realidade que a gente sabe não dá para pensar em trabalhar num mundo corporativo, em uma empresa multinacional, sem que cedo ou tarde você tenha que falar inglês. E aí, uma das coisas foi a exclusão, então, desse teste de inglês para os programas de estágio, e o que a gente faz é oferecer um curso durante todo o período de estágio para esses profissionais, com um custo irrisório para cada unidade de negócio, mas não é a IBM como um todo que paga, ou seja, cada unidade de negócio arca com o custo daquele desenvolvimento, sabendo que ele é necessário para esse grupo. E o que nós fazemos, tanto no programa de estágio quanto de jovem aprendiz, nós temos 2 líderes separados para cada programa, poderia ser um só, mas aqui são 2 pessoas, e eles trabalham durante todo o ciclo de aprendizagem de 1 ano e meio ou 2 anos, dependendo da entidade que esse aluno estuda, para que ele se converta em um IBMista no futuro, e isso tem dado muito certo. As taxas de conversão da gente aqui são muito altas, e por sorte, como o programa Jovem Aprendiz, que foi estabelecido pelo governo, também visa os jovens de classe mais baixa, isso facilita que nós tenhamos mais negros e negras estudando conosco. Então, a conversão tem sido uma realidade.
ou esses jovens passam para os cargos de estágio, ou até assumem outras posições na companhia, dão um salto, provavelmente de 2 anos na carreira, para uma outra posição. Eu queria, continuando na linha de storytelling, bem rapidinho, falar um pouco para vocês de uma pessoa que trabalha aqui conosco. Eu vou dar só o apelido dela, que se chama Manu. A Manu é uma garota negra que também veio do interior da Bahia e, chegando aqui em São Paulo, depois de algum tempo, se conectou com um coletivo muito interessante, só para meninas negras. E dentro de um trabalho que a gente estava fazendo de conectar vários coletivos para virem nos conhecer, né, nos aproximar, porque as pessoas não consomem IBM diretamente. Então, para a gente, assim como não consomem Salesforce, TOTS, fica difícil para a gente competir com outras marcas, por exemplo, como a Microsoft ou com o Google. Então, a gente tem que fazer um esforcinho a mais para as pessoas entenderem. IBM ainda faz o quê? Ainda faz as mesmas balanças ou cortadores de frios que a gente fazia no século XIX? Não, né? A gente tem uma empresa de tecnologia que está em um montão de lugar que ninguém nem imagina. E nessa conquista aí de mostrar para os jovens quem a gente convidou o coletivo onde a Manu estava e ela disse, não quero ir. Não quero, porque aquela empresa não me representa, não é esse tipo de lugar que eu quero trabalhar. Inclusive, meus pais me disseram uma das carreiras possíveis colocadas para mim foi a questão da área da saúde, de ser enfermeira, e talvez esse seja o meu caminho. Mas, convencida pelos esforços do coletivo, ela veio aqui, esteve aqui conosco, foi outra pessoa que viu um dos painéis também, que nesse caso não tinha só mulheres da IBM, e a Manu disse, ok, eu acho que essa é uma empresa que tem um lugar para mim, eu quero me inscrever, e fez isso, e não foi aprovada na primeira etapa, foi reprovada nesse primeiro processo seletivo, e nós oferecemos para ela e outras meninas um programa de mentoria que não era para os nossos funcionários, era a gente, as nossas lideranças, oferecendo mentoria para quem estava de fora e ainda queria chegar aqui. Eu vou encurtar a história da Manu, tá bom? Muito, porque muita coisa aconteceu. A Manu é uma IBMista hoje, acabou de ser contratada do programa de Jovem Aprendiz para uma vaga aqui, e no ano passado foi comigo até Nova York, tirou seu passaporte pela primeira vez, saiu do país pela primeira vez para contar sobre a história dela, de como é uma menina que, desacreditada que esse era um lugar de fala para ela, se tornou numa mentora em vários coletivos, faz a sua primeira universidade voltada para a área de tecnologia, que era algo que ela também não vislumbrava, e já foi a Nova York, segundo ela, 15 anos antes do plano que estava previsto. Ela é uma daquelas que também coloca plano no papel e que sabe o dia onde quer chegar. Então, guardem esse nome, vocês vão ouvir bastante ainda de Manu Bernardino. É um dos nossos talentos aqui dentro, gente que é fruto desse nosso trabalho, que eu vou dizer o nome dele aqui, chama Black in Tech. É uma iniciativa voltada em tecnologia para o público negro e que nos dá muito orgulho. É ótimo saber dessas histórias. Adriana, obrigado por compartilhar ela com a gente. Como a gente está se aproximando do final, eu gostaria de pedir para o Marcelo, que lidera uma área produtiva dentro da Microsoft e uma área que a Microsoft encara como o futuro da empresa, que é a nuvem da Azure, para perguntar para ele o seguinte: a gente está falando aqui de inclusão, mas no fim das contas, as empresas tentam fazer esse movimento para aumentar a produtividade, como ele bem já trouxe, isso aumenta em 30%, segundo algumas pesquisas que já foram feitas sobre o assunto. Marcelo, eu gostaria de saber no que trazer profissionais mais diversos mudam a cara do produto que vocês fazem. Isso torna ele mais palatável. No que muda o produto ao trazer profissionais negros, negras, mulheres e de outras, para usar um termo que a Adriana não gosta, de outras minorias? Elton, eu acho que o impacto de ter pessoas diversas entregando produtos ou entregando serviços, o impacto é 360. Por quê? Porque toda a interação, a gente está falando de pessoas
pessoas é interação. Sempre que a gente olha para alguém, que a gente interage com alguém, fala com alguém, recebe informação de alguém, a gente processa isso com todos os sinais que a gente está recebendo, certo? Então, eu vou te dar um exemplo. Se você pegar não precisa nem a pessoa ter desenvolvido uma solução. Nós estamos falando de tecnologia. Então, vamos imaginar que o Azure é uma tecnologia, uma coisa. Imagina que foi uma pessoa não negra que desenvolveu essa tecnologia. Só o fato de uma pessoa negra, por exemplo, estar, vamos colocar numa posição de marketing, apresentando essa tecnologia, o impacto já muda. Porque o que as pessoas vão receber de estímulo para aquilo de novo, é 360. A pessoa vai olhar e vai ver que, olha, eu tenho uma pessoa que conhece do produto, certo? Que está me apresentando, que é uma pessoa igual a mim ou parecida comigo, eu posso almejar fazer isso. Eu posso inferir que essa pessoa desenvolveu aquela tecnologia ou não. Isso pode colocar na minha cabeça também que, olha, eu posso desenvolver aquela tecnologia também. Então, todo o impacto de você ter isso é muito grande. E isso sem contar, e aqui eu estou falando só da parte de entrega, né? Então, eu tenho uma pessoa como o rosto de quem está apresentando aquela tecnologia. Então, de novo, eu faço inferência de um monte de coisa. Eu posso pensar que ela fez, eu posso saber que ela está apresentando, ela conhece daquele produto. E o outro ponto é a interação. Quando eu passo para a interação, aí aquela pessoa, de novo, pelo o background que ela tem, pela vivência que ela tem, o conhecimento que ela tem, ela vai ter uma maneira diferente de abordar diferentes públicos. E a fala, como ela vai se comunicar com as pessoas, ela é totalmente diferente. Esses dias eu estava num outro fórum, que eu não vou lembrar dos números, mas, se eu não me engano, a menina falou que a maior população, eu acho que é isso, a maior população que nós temos, né, aqui no Brasil, pegando essa questão da diversidade, são de mulheres negras, né? Se nós recortarmos, a maior parcela é de mulheres negras, e essa parcela que é que mais sofre impacto na questão de trabalho e etc. E, inclusive, acho que tem uma estatística que os MEIs, né, pela dificuldade que as mulheres negras têm no mercado, os MEIs, a grande maioria é de mulheres negras. Se eu não me engano, esses eram os números. E ela começou a falar o seguinte: a periferia, que é onde eu me criei, certo? Ela é majoritariamente liderada pelas mulheres negras. Então, esse negócio de machismo, de mulher não trabalhar, eu costumo dizer, Elton e amigos, que não existe na periferia, certo? Na periferia, eu nunca ouvi isso e nunca passou pela minha cabeça que as mulheres não trabalham. Todas as mulheres que eu conheço, a maioria delas ainda era líder né, de casa, eram as pessoas que seguravam tudo. E qual que é a relevância disso? Ela trouxe para mim uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ela falou assim: essas pessoas, né, essas mulheres negras, são as que resolvem, certo? A maioria, um monte de problemas do dia a dia, da vida, do trabalho, que nós não temos inseridas tomando decisão nas empresas. Aí, para responder a tua pergunta, eu te faço uma pergunta: quantos problemas nós não conseguimos resolver em todas as empresas porque nós não temos uma mulher negra lá tomando as decisões, encarando e passando a vivência dela para aquela decisão que está sendo tomada ali? Que há pouco tempo atrás era majoritariamente pessoas classe médias altas, homens, brancos, héteros e etc. Qual a visão que uma mulher negra tem de um problema que nós temos como complexo e ela é capaz de olhar e dizer assim: olha, o caminho é esse aqui. Então,
Essa é toda a diversidade e o impacto que isso pode trazer para os negócios. É 360, na minha modesta opinião. Obrigado, Marcelo, pela consideração. Eu gostaria de agradecer todo mundo que participou do painel, Adriana, Johnny, Marcelo, Salomão. A gente está se encaminhando para o final do encontro. Gostaria também de agradecer pelo convite a doutora Valdirene, e eu acho que agora ela gostaria de fazer algumas considerações. Doutora Valdirene? Bom, muito obrigada, Elton. Muito obrigada, Marcelo, Salomão, Adriana, Johnny. É um prazer ouvi-los, ouvi-la. É um prazer ver o empenho que cada um de vocês mostra, que as suas empresas estão depositando nessa pauta tão urgente e necessária, que é a pauta da inclusão racial de jovens negras e negros universitários, essa inclusão qualificada, essa inclusão que passa por postos estratégicos, postos de mando e gestão, e que tem justamente esse escopo de mudar cultura de mercado de trabalho, de mudar a forma como muitas vezes profissionais negros e negras são tratados em processos seletivos, que lógicas excludentes ceifam as oportunidades de pessoas que têm muito mérito, né? Para além daquela discussão da meritocracia, que a gente, por óbvio, deixa absolutamente de lado, ela é absolutamente deslocada, até porque os dados nos mostram que esse número de jovens é cada vez maior nas universidades. E não em uma ou em duas. Tá? Dados do IBGE do ano passado mostram que nas universidades públicas, a maioria desses jovens já são negros e negras. Quais são as carreiras? Mas aí a gente vai para um outro dado, que inclusive eu tive pesquisando sobre esses dados e vi dados que a Folha publica, e aí um veículo ligado ao seu grupo de trabalho, não é, Elton? E que traz para nós que 27% dos jovens que estão nos 10 melhores cursos de medicina do nosso país, 27% são pessoas negras. E aí, como é que a gente afronta a questão da meritocracia, e aí a gente aponta a existência dessas lógicas excludentes e a necessidade de movimentos como esses que nós estamos fazendo aqui? É justamente porque esses 27%, que são excelência, são os 10 melhores cursos de medicina do nosso país, não são os 27% de profissionais médicos negros e negras que nós vemos no mercado, certo? O mesmo a gente tem nessa pesquisa da Folha para várias outras categorias, várias outras carreiras, no próprio segmento de vocês, que é mais de 20%, eu acho que é 24%, 23%, o setor de vocês realmente me foge agora, mas o meu, que é o jurídico, 24%. Né? E nós não temos nas principais bancas de advocacia do nosso país, como foi tema da mesa anterior, né? Esta representatividade de profissionais negros e negras, que são esses 24%, são a excelência, são os melhores cursos de direito do nosso país. E esses profissionais não estão no mercado na mesma proporção. É justamente esse o ponto que a gente coloca na mesa para afastar o discurso de meritocracia, para dizer que mesmo aqueles que têm uma qualificação excepcional estão fora do mercado e que, portanto, a gente precisa revisitar processos seletivos. A gente tem feito isso, a gente tem visto as empresas trazer esse debate de maneira muito forte, a gente tem visto as empresas fazer isso de forma muito séria e a gente espera que isso avance cada vez mais. Esse é o trabalho que o Ministério Público tem realizado nacionalmente. Eu, particularmente, tenho trabalhado junto com os meus colegas, procuradores e procuradoras, coordenando esse projeto nacional, mas isso a gente faz com um número de parceiros enorme. E aí foi lembrado aqui pelo Salomão o Afropresença, e aí, então, mais uma vez aqui convidando então todas e todos para o Afropresença, que é um grande encontro desses tantos parceiros
pró-inclusão racial no mundo do trabalho, nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. Então, muito obrigada e uma boa tarde a todas e todos.